Ok, agora sim, em modo de gravação, não é? Vamos lá começar aqui a nossa aulinha sobre a gestão das emoções das crianças e de que forma é que nós, através dos óleos essenciais, podemos aqui apoiar as crianças a fazer esta tal gestão das emoções. Vamos aprender um bocadinho em que é que consiste e de que forma é que nós os podemos ajudar através da aromoterapia, o que é a aromoterapia, o que é que não é. Penso que vai ser aqui uma conversa bem descontraída e descomplicada para percebermos de que forma é que então podemos conhecer este mundo novo dos óleos essenciais e de que forma é que podem ajudar as nossas crianças. É? Por isso, sintam-se todos bem-vindos aqui a esta aula introdutória. É? Vou começar por apresentar, nós já íamos aqui também no bate-papo, quem foi chegando foi um bocadinho conhecendo e metendo um bocadinho com as pessoas que estão aqui presentes no direto, mas vamos começar a apresentar para quem não me conhece, algumas pessoas pelo nome eu já vi que já conheço, mas o meu nome é Ana Júlio, okay? Eu sou de Leiria, por isso é que também fui perguntando de onde é que falam, de Leiria, em Portugal. Também temos aqui algumas pessoas que estão fora, não é? Eu sou psicóloga de formação, sou formadora, neste momento até grande parte da minha atividade profissional passa pela área da formação. Gosto muito de dar aulas, gosto muito de partilhar, gosto muito não só de estar deste lado, gosto mais de estar presencialmente com as pessoas a partilhar, não é? Porque no fundo a formação é precisamente isso, é um toma lá da cá, é esse momento de partilha. E para além de tudo isto, ainda tenho algum tempo livre, de vez em quando, mas eu costumo dizer que é a minha atividade preferencial, não é? Sou mãe de 3 filhos. Sou mãe de 3 filhos, um de 15, um de 10, um de 5 anos, ainda estão aqui também a dizer as idades, aqui as pessoas a conversar, peço desculpa, não vai conseguir assistir. Depois, se quiserem a gravação, estão à vontade, exatamente. Aqui também 4 netinhos, mas estava então a dizer que tenho 3 filhos, um de 15, um de 10 e um de 5 anos, e se calhar à semelhança de muitos dos que aqui estão, foi precisamente pelo meu filho mais velho, que sempre tentei, se calhar, como eu estava a dizer, se calhar se identifica muito com esta história, que a partir do momento que nós temos filhos e surgem aquelas primeiras maleitas e aqueles primeiros antibióticos e as primeiras situações ao nível médico, nós tentamos de alguma forma reduzir os medicamentos que lhe damos, evitar as idas às urgências, tentar perceber de que forma é que nós podemos reforçar o sistema imunitário deles, e então efetivamente foi sobretudo pelo meu filho mais velho, como eu estava a contar, que desde muito cedo começou com aquelas questões respiratórias, com as ditas infecções respiratórias, as famosas bronquiolites, atualmente com 15 anos, atualmente considerado asmático, mas na altura efetivamente era uma criança com quem eu tinha de fazer muita medicação, tentava, através de medicação profilática, evitar as crises, mas era de facto uma criança que tinha quase que diariamente, de forma contínua, tomar medicação para evitar essas mesmas crises. E daí que eu sempre tentei, de alguma forma, e com o suporte, porque eu vou sempre dizer que nada do que eu vou daqui dizer é de forma radical, deixem a medicação para usar óleos essenciais, eu digo sempre que foi através dos óleos essenciais que eu consegui reduzir a medicação. Isto sempre também com o consentimento e conhecimento do pediatra, vale sempre a pena também ter isso presente, que aqui o objetivo não é nenhum tipo de radicalismo, mas que efetivamente foi por ele que eu comecei um bocadinho a interessar, tornei-me terapeuta de reflexologia, que também acaba por ser uma terapia também muito interessante para o tal reforço do sistema imunitário, para trabalhar aqui diferentes partes do organismo, e foi precisamente quando eu comecei a fazer essas consultas de reflexologia que comecei a conhecer este mundo dos óleos essenciais e da aromoterapia. Na altura usava óleos essenciais nacionais, portugueses, não é? Porque o que é nacional é bom, e eu penso que foi através da formação da reflexologia que eu aprendi a respeitar já a aromoterapia. Sempre fui muito cuidadosa na forma como usava os óleos e, em particular, o meu filho tinha sempre muito receio, porque eu sabia que alguns óleos eram contraindicados para situações de asma, então, efetivamente, com ele tinha sempre muito, muito cuidado. O que é certo é que um bocadinho nestas pesquisas da internet, mais ou menos há 4, quase 5 anos atrás, numa dessas pesquisas da internet descobri a marca do Terra, de óleos essenciais. E fiquei muito curiosa porque eles, para além daqueles óleos que eu estava habituada a utilizar, a lavanda, o limão, a hortelã-pimenta, eles tinham algumas misturas para trabalhar questões emocionais. E eu, sendo psicóloga, pensei, epá, isto é muito giro, assim misturas já preparadas, isto é muito curioso. E na altura até foi precisamente mais por essa área que eu me cativou, que me interessou, que em termos de consultas poderia ser mais rico e uma mais-valia começar a conhecer essas mesmas misturas. O que é certo é que assim que chegou um frasco do Terra e que eu abri aqui em casa, eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com os óleos que eu usava habitualmente. Ou seja, efetivamente, abrindo o frasco, nós em termos da intensidade do aroma notava-se uma diferença enorme.
E mesmo colocando no difusor, bastava-me 1, 2 gotas para eu sentir efetivamente o aroma e a atuação do óleo quando o colocava a funcionar. E então foi um instantinho, eu acho que foi cerca de 15 dias para eu depois do kit emocional mandar vir o kit de farmácia, que tinha a tal mistura para questões respiratórias e que eu, ainda que de forma reticente, toda a gente me incentivava a tentar experimentar no meu filho. E foi efetivamente esse óleo, que é a mistura respiratória, que eu em particular não vou falar aqui hoje, porque hoje não é para falar de farmácia natural, é para falar de emoções, mas só para contar um bocadinho o meu percurso, foi efetivamente o óleo que me fez render a aromaterapia, que me fez render a doTERRA, precisamente porque era uma mistura específica desta marca, mas sobretudo que me trouxe a responsabilidade de querer aprender mais para saber, boa, eu já percebi que isto resulta, agora eu quero perceber porque é que isto resulta para poder ajudar outras famílias a utilizarem então os óleos essenciais de uma forma segura e a descobrirem esta tranquilidade que eu encontrei na aromaterapia. E nesse sentido, tornei-me aromaterapeuta profissional, especializei-me um bocadinho em psicoaromaterapia e eu costumo dizer que eu faço psicologia com aroma. No fundo, acabo por continuar como psicóloga, a fazer os meus atendimentos ao nível clínico, quer de crianças, adolescentes, quer adultos, quer depois também tenho aqui um bocadinho esta veia de utilizar sem dúvida os óleos essenciais que fazem autênticas magias, não é? Se podemos assim dizer, sobretudo em crianças, como eu vou aqui também hoje falar, na parte da regulação das emoções, que é aquilo que nós hoje vamos ter aqui presente. Então, começando um bocadinho naquilo que nos trouxe aqui hoje, eu gosto sempre de começar por este slide, e já na altura da pandemia eu apresentava este slide precisamente com esta frase, o ano em que o calendário variou, que é o título de um poema de Manuel António Pina, que não tem nada a ver com a pandemia, mas de facto que esta frase retrata aquilo que nós sentimos efetivamente quando entramos nos confinamentos e quando a pandemia chegou até nós. E ainda que pareça uma realidade muito, muito distante, não é? Onde é que isso já vai, a pandemia, o que é certo é que nós ainda estamos a lidar com o impacto que este grande trambolhão de emoções nos trouxe. Okay? E efetivamente em 2020, não é? Nos anos que seguiram até agora, surgiram novos desafios, uma realidade que nós não conhecíamos toda, desde a telescola, o teletrabalho, os confinamentos, e efetivamente em termos de saúde mental, isto teve um impacto fortíssimo, quer em adultos, quer em crianças. E daí estarmos aqui hoje a falar. Notícias como esta, em que a depressão e a ansiedade cada vez levam mais jovens a pedir ajuda ao INEM, eu dou muita formação mesmo em contexto organizacional, mesmo muitas vezes em bombeiros, e dizem-me que são super frequentes as chamadas para escolas, quer ao nível de segundo, terceiro ciclo, ao nível secundário, com crises de ansiedade, com ataques de pânico, muitas vezes só trabalhando em contexto escolar, só acompanhando, só tendo essa noção que nós efetivamente temos ideia da realidade do que se está a passar. Para além disso, o próprio diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção tende cada vez mais a aumentar, não é? Nota-se que a depressão está cada vez também mais a aumentar nos adolescentes, a hiperatividade, ou o medicamento para tratar a hiperatividade, se calhar muitos de vocês conhecem, é um medicamento, ou foi o medicamento mais vendido no nosso país em crianças entre os 10 e os 14 anos, ou seja, chegou a ultrapassar os ditos antipiréticos, os anti-inflamatórios, este medicamento foi mais vendido. Isto para vocês terem a noção da importância de falarmos destas questões emocionais e desta questão de regulação do comportamento. Okay? Eu estou a falar mais da situação em Portugal, e sei que estão aqui pessoas de outros países, mas isto sem dúvida que é um fenómeno internacional, se podemos assim dizer, esta preocupação, não só com a pandemia, já antes era uma preocupação para todos nós, mas sem dúvida que a pandemia veio agravar tudo isto. E sobretudo porquê? Porque hoje em dia, e se calhar como pais vocês identificam-se um bocadinho com estes três desafios, nós vivemos uma era do imediatismo, da impulsividade e da insatisfação. E aqui não falo só de crianças, falo também de nós adultos, em que nós temos acesso à felicidade rápida, não é? Eu muitas vezes brinco com esta situação, eu sou do tempo de haver, já não digo só um canal, já digo 2, se calhar não sou das mais velhas que aqui estarei, não é? Mas já tinha 2 canais, mas o que é que isto queria dizer? Que se eu não gostasse de um, eu podia mudar para o canal 2, mas se eu não gostasse do 2 eu ficava limitada, ou tinha um ou tinha o 2, não tinha muito mais do que isso. E neste momento, efetivamente, as crianças, para além de centenas de canais que têm na televisão, se não gostarem de nada do que esteja na televisão, ainda têm plataformas de vídeos, ainda têm o seu telemóvel, têm um acesso à informação que de alguma forma as impede de alguma forma de experimentar a frustração, que é uma coisa que nós também vamos aqui falar um bocadinho. É. Por outro lado, um bocadinho também esta impulsividade, não é? Acho que todos também nos identificamos um bocadinho com isto,
pais, filhos, educadores, acho que andamos todos numa velocidade muito acelerada. E então, efetivamente, quando mais se fala da tal hiperatividade e déficit de atenção, e do qual eu também vou aqui falar, muitas vezes essa dita hiperatividade ou agitação motora ou o tal déficit de concentração não é mais do que fruto precisamente dessa aceleração que, do modo geral, se nota na nossa sociedade e nas famílias. Por último, esta questão da insatisfação é que também nos deixa um bocadinho preocupados, não é? Numa fase em que existe tanta abundância, se podemos assim dizer, a todos os níveis, alimentares, materiais, não é? Temos tanta coisa para dar aos nossos filhos, porquê de continuar a haver esta insatisfação, não é? E então, efetivamente, devemos nos questionar o que é que se está a passar e de que forma é que nós podemos aqui apoiar, ajudar, então, as nossas crianças a regular ou a lidar de uma forma mais saudável com as suas emoções e com a sua saúde mental. Okay? E então vamos aqui começando, percebendo um bocadinho como é que são as crianças e de que forma é que nós as podemos ajudar e de que forma é que a aromaterapia poderá então aqui atuar. Então é assim, quando nós falamos de uma criança e do bem-estar de uma criança, e atenção que isto é generalizado das crianças, dos adultos não será diferente, mas quando nós falamos de bem-estar, a própria Organização Mundial de Saúde, ao definir saúde, não é? Ela não fala da ausência de doença, ela fala de um bem-estar a vários níveis, ao nível físico, ao nível mental, ao nível emocional, fala de um bem-estar, não é a ausência de, é uma sensação de se sentir bem. E então quando eu falo precisamente desse bem-estar, eu gosto sempre de falar aqui desta tríade, ou seja, destes três aspectos, ou seja, para nós considerarmos que de alguma forma a nossa criança está bem, ou seja, sente o tal bem-estar, tem de haver um equilíbrio nestas três áreas. Porque se alguma destas áreas estiver em déficit ou se estiver com algum tipo de desafio, alguma dificuldade, as outras também acabarão por ser comprometidas. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui a questão do corpo. Se ao nível do corpo, se ao nível físico a criança não estiver boa, ao nível da mente, da aprendizagem, as coisas não vão funcionar bem, e ao nível emocional a criança também não vai estar bem. Por exemplo, se a criança tiver com uma dor de barriga, se tiver com uma dor de cabeça, ao nível da aprendizagem ela não vai conseguir estar tão concentrada. Ao nível emocional ela fica preocupada, fica triste, ao nível emocional vai se deixar afetar por aquilo que está a sentir ao nível físico. Por outro lado, se ao nível cognitivo, ao nível da mente, em termos de resultados escolares as coisas não correrem tão bem, não é? Se calhar ao nível físico, ao nível do corpo, ela também começa com dores de barriga porque está com dificuldades na aprendizagem. Ao nível emocional pode vir a sentir a tal frustração, a tal falta de autoconfiança, e isto vai andar sempre aqui em ciclo, em ciclo, em ciclo. Da mesma maneira que muitas das sensações ao nível do corpo são muitas delas psicossomáticas. O que é que isto quer dizer? Se calhar todas têm a sua origem, a sua base também em questões emocionais. E então é importante nós percebermos um bocadinho esta ligação. Ou seja, que para considerarmos o tal bem-estar da criança, não é? A criança e do homem será a mesma coisa, do adulto será a mesma coisa, para considerarmos este mesmo bem-estar eu tenho que conseguir este mesmo equilíbrio entre corpo, mente e coração, ou seja, e a emoção. E então é um bocadinho neste sentido que importa nós percebermos de que forma é que a aromaterapia poderá ajudar. Porque efetivamente a aromaterapia consegue atuar aqui nestas três frentes. Inclusive eu vou aqui apresentar algumas sugestões de misturas de óleos essenciais e vocês vão verificar que há misturas precisamente para atuar em cada uma destas áreas, ao nível do corpo, não é? Ao nível mais fisiológico, ao nível mais emocional e ao nível mais da aprendizagem, ao nível da mente. Okay? E essa é sem dúvida, como eu estava a dizer, a riqueza da aromaterapia. Antes de mais, eu gosto sempre também de desmistificar isto, porque às vezes as pessoas dizem, mas isto agora a aromaterapia é uma nova moda, só se eu falar nisto, mesmo nas redes sociais, ouço tanta gente a falar de óleos essenciais, falo com uma mãe, falo com outro pai e de alunos meus na escola, e agora toda a gente usa óleos essenciais, mas isto é uma nova moda? Não é. A aromaterapia é sem dúvida uma terapia, se podemos assim considerar, ancestralíssima, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo, já aqui nos túmulos no Antigo Egito, já se verificavam vestígios de utilização dos óleos. A própria Dona Cleópatra já era conhecida por utilizar para questões de pele, mas não só, mesmo em túmulos pessoas que associavam aos tratamentos, os médicos da altura, os curandeiros da altura, também nos túmulos dessas pessoas, que geralmente as pessoas eram enterradas com as suas ferramentas de trabalho, eram encontrados frascos de óleos essenciais. E daí que se crê que, efetivamente, há muitos anos antes de Cristo, que já eram utilizados então, óleos essenciais para tratamento das pessoas. Para além disso, aqui nesta imagem, eu gosto em particular desta imagem porque evidencia aqui o Hipócrates, o grande pai da medicina,
tal como nós a conhecemos, e que está aqui no meio da cidade de Atenas, precisamente a pedir para defumar algumas plantas, okay, para fazer a defumação, não é? Perfume é precisamente isso, é a perfume, a defumação de algumas plantas, no sentido precisamente de evitar a propagação de uma peste que na altura atacava precisamente a Grécia Antiga. Isto para vos dizer que, de novo, isto não tem nada. O que no fundo nós temos é o trazer esse mesmo conhecimento ancestral para a era moderna, ou seja, para o nosso dia-a-dia, para de uma forma prática nós, de uma forma diária, facilitada, conseguir utilizar esse mesmo poder das plantas. Dizer-vos que daquilo que eu vou falar, e aqui ao falar da aromaterapia, eu vou falar de óleos essenciais, eu não vou falar de cheirinhos, como às vezes eu ouço dizer, são cheirinhos para casa, os óleos essenciais. Não. Esta aromaterapia é precisamente isso, é terapia através do aroma, ou seja, são terapias, podemos assim dizer, que utilizam os óleos essenciais aos seus derivados, precisamente para tratamento, seja de questões físicas, seja de questões emocionais, saúde mental, o que for. E então é importante nós percebermos o que é um óleo essencial e o que não é, okay? Porque nós também vamos ver cheirinhos, os tais cheirinhos sintéticos, mas aquilo que eu vos vou falar aqui é de óleos essenciais. Eu costumo brincar, fazendo um bocadinho esta desmistificação, quando as pessoas me dizem eu não acredito nada que disse dos óleos, isso agora é uma modernice, nunca vou utilizar óleos, e eu às vezes desbloqueio um bocadinho as pessoas a dizer, tu se calhar já usaste óleos e não sabias, porque se calhar as pessoas já usam a aromaterapia no seu dia-a-dia e se calhar nem sabem, né? E então vou-vos dar exemplos simples. Isto porquê? Primeiro é importante nós percebermos o que é um óleo essencial. E aqui vocês têm esta imagem da hortelã-pimenta, mas eu até dou a imagem da casca do limão, que se vocês pegarem uma casca de limão e dobrarem ligeiramente, sai um óleo, isso é o óleo essencial de limão, okay? É só isso que lá está nesse mesmo frasquinho, é o óleo essencial de limão. Agora é assim, estamos a falar de tirar algumas gotas, se vocês quiserem ter um frasquinho de óleo essencial, estamos a falar de alguns quilos de limão para conseguir fazer essa mesma extração do óleo essencial. Aqui, por exemplo, nesta imagem, vocês têm as folhas de hortelã-pimenta, que se calhar alguns de vocês usam para chás, e que se nós esfregarmos ligeiramente essas folhas, rebentamos estas mesmas glândulas, estas mesmas bolsas que ali estão, que libertam os tais óleos essenciais. E até de forma curiosa, eu brinco, e agora estamos na era das constipações, pelo menos cá em Lariana, muita gente constipada, muita gente com problemas de garganta. Eu às vezes brinco a dizer, então tu estás doente e ligas para a tua mãe ou para a tua avó, para alguém assim com mais experiência de vida e dizes, ando aqui com uma dor de garganta, o que é que eu hei de fazer? E essa pessoa de idade vai dizer, olha, faz um chazinho com mel e umas cascazinhas de limão. Curioso é que não é com sumo de limão, é com cascas de limão que vos mandam fazer o chá. Precisamente porque é na casca de limão que estão as tais propriedades antissépticas e que fazem muitíssimo bem à nossa garganta. Okay? Então, quando vocês utilizam já o tal chá com a casca de limão, já estão a utilizar a aromaterapia. Okay? A vantagem de vir aqui neste formato de frasco é precisamente até em termos de pureza, em termos de não ter poluição, produtos químicos, estamos a falar de um produto de uma qualidade superior a termos os limões lá em casa. É neste sentido de ser mais prático e sobretudo a própria qualidade, porque senão eu se calhar vou estar a fazer uma ingestão do tal chá com a cascazinha de limão cheio de produtos químicos e se calhar vai-me fazer mais mal do que bem. Por outro lado, também quando nós fazíamos as tais inalações com as folhas de eucalipto, isso também era uma terapia. Okay? Então, para dizer que isto é um conhecimento ancestral que nós só estamos aqui a falar de uma forma mais prática e em formato de frasco. Estes óleos essenciais, então, podem ser extraídos de diferentes formas. Eu falei-vos das cascas, mas também podem ser das raízes, dos frutos, de diferentes partes da planta. Eu peço desculpa, mas de vez em quando, aqui a minha câmera agora desliga-se e liga-se. Ok, já penso que agora já está tudo bem. Podem ser extraídos de diferentes partes dessa mesma planta. E daqui a bocado até vamos perceber conforme a parte da planta de onde é extraído esse mesmo óleo vai ter diferentes propriedades. Isto porque o óleo essencial é produzido pela planta no sentido dela se defender, não é? E daí o ser humano que fez foi de forma esperta perceber, espera aí, então se a planta utiliza este óleo para se defender, se há animais que se aproveitam daquela árvore, daquela raiz, comem isto e aquilo para favorecer o seu sistema imunitário, para se defender de diferentes maleitas, isto se calhar também a nós poderá nos de alguma forma ajudar. E daí foi um bocadinho essa dádiva da terra que o homem soube de alguma forma beneficiar, aproveitar. Okay?
Dizer-vos que isto, então, que eu estou a referir, que é um óleo essencial, é importante perceber que nem tudo aquilo que vocês vão ver à venda são efetivamente óleos essenciais 100% puros. Okay? E daí ser importante vocês encontrarem óleos essenciais que sejam de qualidade, que sejam certificados para uso terapêutico, que refiram que sendo de qualidade que possam ser ingeridos, e efetivamente a maioria das marcas que vocês vão encontrar não são de qualidade 100% viável. E daí ser importante também vocês perceberem quais os critérios a ter, deve ter sempre o nome escrito em latim, ser vendido em frasco escuro, ter a tal certificação por uma entidade externa e isenta em termos de critérios de qualidade. O objetivo não é ser uma apresentação comercial, mas eu efetivamente, sobretudo para questões de ingestão, eu só confio na do Terra, precisamente porque todos os testes que têm sido feitos de forma mais isenta ao nível mundial à qualidade dos óleos são sem dúvida os óleos de maior qualidade ao nível terapêutico. Então recomendando, sobretudo para utilizar em crianças ou para utilizar para ingestão, eu só confio efetivamente em do Terra. Não invalida que para outras situações que as pessoas não utilizem para outros fins, que procurem outras marcas ou em lojas mais perto de si. Mas efetivamente para mim acaba por ser algum risco e não o sugiro. Apesar de, como eu estava a dizer, o objetivo não é ser uma apresentação comercial, mas sobretudo vocês perceberem que nem tudo o que vocês vão encontrar à venda pode ser efetivamente utilizado da forma que eu vos vou aqui apresentar, como por exemplo a tal ingestão. Isto porquê? Porque os óleos então podem ser utilizados de três formas. Podem ser ingeridos, os óleos que podem ser ingeridos, há óleos que de todo não podem ser ingeridos, por exemplo, há árvores cujos óleos não podem ser ingeridos, da mesma maneira que há plantas que nós não podemos ingerir, vão haver óleos extraídos de determinadas plantas que não podem ser ingeridos. A ingestão também tem as suas regras, hoje como vamos falar de crianças não vou avançar assim tanto. Nas crianças, de forma é que nós utilizamos mais? Pela via tópica e pela via aromática. Também são as vias mais eficazes para a tal parte emocional da qual eu vos vou falar aqui hoje. Isto porquê? A via aromática, isto é curioso porque nós estamos habituados, por exemplo, se eu estiver ansioso, eu vou pôr já na boca aqui um óleo qualquer para ver se me acalmo. Mas é mais rápido fazer uma inalação consciente do óleo. Quando eu digo consciente não é, já passou, vê se eu agora me acalmo. Não, vocês têm de parar um bocadinho e inalar o óleo para sentir efetivamente aquele aroma, para inalarem de forma consciente aquele mesmo óleo essencial. Mesmo aqui na imagem, tem aquela imagem do difusor portátil, que eu costumo dizer que é o inalar em conchinha, mas que sem dúvida para a parte emocional é a forma mais rápida desse mesmo óleo atuar. Isto porquê? Porque o nosso sistema olfativo está ligado diretamente ao nosso sistema límbico. Não quero ser muito técnica, mas basicamente o nosso sistema límbico é a zona do nosso cérebro que faz a tal gestão das emoções, das memórias, das emoções, e daí que efetivamente os cheiros, os aromas atuam de forma muito rápida e muito direta nessa parte emocional. Para além disso, nós podemos também aplicar ao nível da pele, porque também vai entrar no nosso ambiente solar, ajudando, por exemplo, no caso da ansiedade, a reduzir o nosso ritmo cardíaco, se for esse o caso. No caso de ser a tal dor de barriga, vai ajudar também, em termos digestivos, a favorecer o trânsito intestinal, a reduzir enjoos, imaginemos. Então nós podemos aqui também, de alguma forma, combinar a aplicação tópica com a aplicação aromática. Em relação à aplicação tópica, o que é que eu gosto de esclarecer? Que eu estou a falar de óleos essenciais puros e nesse sentido eles não devem ser aplicados diretamente na pele, pingar uma gota. Então o ideal é diluir conforme a idade. Para facilitar precisamente essa utilização de forma tópica, eu depois tenho aulas em que explico isto melhor, um bocadinho das diluições por idades, mas o ideal é preparar roll-ons. O que é um roll-on? É um frasquinho onde nós colocamos algumas gotas de óleo essencial e que enchemos com uma gordura vegetal. Isto porquê? Porque os óleos têm de ser diluídos, como eu estava a dizer, mas não se diluem em água, têm de ser diluídos numa gordura, vegetal. Pode ser óleo de amêndoas doces, pode ser óleo de grainha de uva, pode ser óleo de linhaça. Eu idealmente sugiro também este óleo de coco fracionado. E porquê? Porque nós, e mesmo isto que eu estava a dizer, óleo de grainha de uva, óleo de linhaça, estamos a falar de óleos alimentares. Inclusive o nosso azeite virgem extra pode ser utilizado para fazer essa diluição. O problema é que estamos a falar de óleos com grande teor de gordura. E eu vou preparar, por exemplo, um roll-on para os meus filhos, por exemplo, para reforço do sistema imunitário, que eu vou aplicar ao longo da coluna. Se eu for fazer aquilo com azeite e a seguir vou vestir uma t-shirt branca, a coisa não vai correr muito bem. Não é? Para além disso, alguns destes óleos têm o seu próprio aroma. Este óleo de coco fracionado, apesar de ser de coco, não tem qualquer aroma. E então isso é positivo para não mascarar o aroma do óleo que eu estou ali de alguma forma a combinar. Okay? Por isso aqui a vantagem do óleo de coco é precisamente essa, é que está sempre no estado líquido, não rancifica, duram muito mais tempo os roll-ons, okay? Que utilizando o óleo alimentar
teríamos aqui alguns cuidados, ok? Mas depois mais informações, mas podem esclarecer, isto é só mesmo para terem uma ideia de como é que funciona este mesmo mundo. E então perceberem então que óleos é que nós podemos escolher e de que forma utilizar. Só de uma forma assim muito geral, que eu depois já vos vou dar aqui umas soluções mais pré-prontas, não é? Mas dizer-vos o quê? Que tal como eu há bocadinho referia, conforme a planta de onde eu extraio esse mesmo óleo essencial, ele vai ter determinadas propriedades. Nós, por exemplo, os cítricos, o limão, a laranja, a tangerina, são óleos excelentes para a mandarina, há vários. São óleos excelentes, por exemplo, para nos trazer alegria e boa disposição. É? Nós associamos o limão ao cheiro a limpo, eu costumo dizer que limpa por fora, limpa o corpo e limpa também a mente, os pensamentos. Então, sem dúvida que os cítricos vão ajudar aqui a trazer alegria e boa disposição e bem-estar. Depois temos aqui os florais. A flor é a forma mais perfeita daquela planta se mostrar, não é? O seu auge, é quando ela forma a flor. Então, sem dúvida que quando nós vamos buscar óleos essenciais extraídos das flores, nós vamos ter assim óleos efetivamente que são autênticos canivetes suíços, podemos assim dizer, mas de facto muito versáteis, que em termos até da sua própria eficácia são óleos muito, muito potentes, isto depois mesmo até em termos de frequência energética, depois as diferentes plantas também elas têm a sua frequência, a rosa, por exemplo, é das maiores vibrações energéticas que nós temos na natureza, então efetivamente quando nós vamos extrair óleos de flores, nós vamos ter óleos com uma potência muito maior. São geralmente também óleos muito bons para relaxar, para descansar e para a pele, okay? Porque é a tal beleza também da própria planta. Já as mentas, ou por exemplo, óleos extraídos, por exemplo, das folhas. As folhas são para a parte das trocas gasosas, então nós geralmente vamos ter estes óleos, as hortelãs-pimentas, geralmente são óleos que nos dão energia, não é? Dão-nos força para agir, mas por outro lado também são geralmente óleos que nós associamos a apoiar estas questões mais respiratórias, ou também digestivas, mas mais respiratórias. Depois temos aqui as árvores e as ervas. Bem, eu poderia estar aqui a falar em tempo, mas, por exemplo, até as próprias raízes. É curioso como um óleo extraído de uma raiz vai ter precisamente as propriedades de uma raiz em nós. Ou seja, nós muitas vezes utilizamos esta expressão que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E que nós às vezes tínhamos de enraizar, ou seja, estar agora no momento presente. Então, óleos extraídos, ou de resinas, não é? Nós já vimos assim aqui esta parte mais lenta, não é? Ou de uma raiz, vão ter estas propriedades que efetivamente nos manter no aqui e agora. Isto com as crianças vai ajudar imenso, já estão vocês então a pensar. Okay? Então, qual é aqui a sugestão um bocadinho que eu tenho aqui para vos apresentar? Eu podia-vos falar aqui de óleos avulsos, de vocês terem a rosa, de vocês terem o lavanda, depois terem o limão, depois misturar estes 2 e 3 e comprarem os frasquinhos e o óleo coco fracionado. Mas efetivamente já existem roll-ons pré-preparados para fazer essa gestão das emoções. E em particular existe um kit pré-criado, tem aqui 7 roll-ons, dos quais eu vos vou falar em pormenor a cada um, mas que eu considero que é uma ferramenta excelente para fazer essa regulação das emoções e depois já vos vou explicar um bocadinho porquê. De qualquer forma, cada roll-on eu vou explicar um bocadinho que óleos é que constituem para vocês perceberem um bocadinho a dinâmica, se quiserem vocês a terem uma postura mais proativa, a criarem vocês também as vossas misturas aí em casa. Antes de mais percebermos que este kit dos 7 roll-ons divide-se notalmente corpo e coração. Okay? Então começamos por esta primeira parte que tem a ver com os óleos mais associados à mente. Okay? À parte do descanso também, como vocês vão ver, e da parte da aprendizagem. Nós aqui vamos ter 2 roll-ons que eu vou explicar assim muito resumidamente, porque depois eu sobretudo quero que vocês percebam como é que nós podemos utilizar a aromaterapia. Então este primeiro roll-on que eu vos quero falar, eu gosto sempre até de vos mostrar aqui, vocês podem ver aqui no próprio roll-on, como é que ele se chama em inglês, é o Restful Blend, ou seja, a mistura de relax, não é, de restabelecimento, se podemos assim dizer, e esta mistura, o Calmer, é de facto uma mistura, até pelos óleos que a constituem, as tais flores, que ainda há bocado dizia, a lavanda, a nossa camomila, que nós também conhecemos como as suas propriedades relaxantes, aquilo que nós já conhecemos no chá, comecem-se a lembrar e perceber como vocês de uma forma simples, aqui em formato de frasco, podem também aqui de alguma forma beneficiar. E então temos aqui este roll-on, ou esta mistura de óleos, que pode então ser utilizado para ajudar a criança então a descansar melhor, a acalmar, a relaxar. Dizer-vos o quê? Eu podia já ter começado por isto, mas é assim, de um modo geral, todos estes óleos essenciais, ou todas estas misturas que eu vos vou aqui falar, de uma forma ideal devem ser utilizados a partir dos 3 anos, ok? Já não perguntaram aqui,
mas dos 3 anos. Esta mistura em particular do Calmer pode ser utilizada a partir dos 6 meses, ok? É aquela que nós vamos poder utilizar antes. As outras, a partir dos 2, 3 anos, é de forma mais segura. E da forma prática que eu vos vou aqui apresentar, eu até recomendo que seja a partir dos 5 anos, pois vocês já vão ver que é a forma autónoma. Okay? Então aqui ainda pessoas a entrar, sejam bem-vindos, depois vai ficar gravado se depois preferirem ver a gravação desde o início, ok? Mas eu comecei um bocadinho para explicar o que era a aromaterapia e aqui vou explicar um bocadinho alguns roll-ons que se podem preparar para diferentes fins. Então, como eu estava a dizer, nós temos aqui então o Calmer, a tal mistura para relaxar, para dormir melhor, combate o stress, traz uma atitude então mais positiva, só coisinhas boas, mas sobretudo então a tal atitude de relaxar, trazer aqui alguma tranquilidade, neste caso à criança, ok? Depois nós vamos ter o Thinker. O Thinker é de facto uma mistura incrível, até logo nós pelos olhos que vimos que constituem esta mesma mistura, e para mim isto é a mistura perfeita, se nós podemos assim dizer. O Thinker é a mistura de foco e concentração, é o Focus Blend. E então eu vou descrever aqui um bocadinho os óleos que constituem, até para quem, por exemplo, já usar óleos, mesmo de outras marcas que seja, não é? Mas vocês perceberem de que forma é que eu posso também eu utilizar os óleos que já tenho, as plantas que eu já tenho, para preparar estes mesmos solões. Então esta mistura de foco, o que é que tem? Tem aquele que para mim é um dos óleos que eu mais falo, que eu mais recomendo para quem tenha agitação mental, para quem tenha excesso de pensamentos, essa cabeça não para de pensar, super preocupada. O vetiver, se vocês pesquisarem raiz de vetiver, é uma das maiores raízes que existe na natureza, e as propriedades desse óleo é precisamente isso, ou seja, é sem dúvida enraizarmos. Este é sem dúvida aquele óleo que eu digo que efetivamente me consegue acalmar em termos de agitação mental, é o óleo, ok? Não quer dizer que a lavanda não tenha outros objetivos, há outras misturas que eu gosto também em particular, mas em termos de preocupação excessiva, este é de facto o SOS que eu utilizo. E então, tem aqui a tal raiz, vetiver, trazer a criança para o momento presente, tem aqui cítricos, tem aqui neste caso a clementina para trazer alegria e boa disposição, tem o peppermint, que é um óleo que dá ação, agilidade, e tem o rosemary, que é considerado o óleo de estande, que é excelente para a memória, okay? Para memorização. Por isso é que eu digo que está aqui uma mistura espetacular. Okay? Ainda em relação ao peppermint, gosto sempre também de esclarecer isto, e se calhar estão aqui alguns educadores ou alguns pais, não sei se alguém tem crianças com diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, algumas delas que tomem medicação nesse sentido, mas foi a minha área de investigação, quando fiz mestrado foi precisamente hiperatividade e déficit de atenção, por isso é uma área em que eu estou à vontade para falar e daí ter todo o gosto também de fazer um bocadinho esta partilha. Olha, boa Ana Costa, então se calhar faz algum sentido falar um bocadinho do porquê destes óleos. Quando nós falamos sobretudo de déficit de atenção, eu costumo dizer que uma criança com déficit de atenção não tem falta de atenção, tem excesso de atenção, mas para as coisas erradas, ou seja, é a mosca que passa, é a borracha na mão, é a caneta que aqui está, é tudo menos aquilo que o adulto quer que a criança preste atenção, ou seja, há um excesso de atenção, mas em relação às coisas erradas. E quando nós falamos de uma criança com déficit de atenção que acaba por ser medicada, a medicação que nós damos a estas crianças não é uma medicação calmante. Vocês se calhar consideravam, então a medicação para acalmar foi o roll-on anterior, foi o Calmer, e que até tinha a lavanda e tal, mas afinal aqui para o foco e concentração está aqui o peppermint, que até disse que era para dar energia e ação, então, mas o meu filho já é tão elétrico, e eu ainda lhe vou dar aqui mentas para o ativar ainda mais, para o pôr ainda mais a mexer, para lhe dar a ação. Sim. Isto porquê? Porque mesmo a medicação, os psicofármacos que nós falamos, não se tratam de calmantes, porque uma verdadeira hiperatividade, que isso depois é outra questão, depois também podemos falar, mas uma verdadeira hiperatividade com déficit de atenção, o que se passa é que muitas vezes estas crianças têm um subfuncionamento da zona frontal do cérebro. A tal zona também da tal gestão das emoções, não é? Do controle dos impulsos, tem um subfuncionamento dessa mesma zona. E daí que então, eu costumo brincar, é como nós estivéssemos de direta. Okay? Se nós estivéssemos de uma direta que não tivéssemos descansado, nós também prestávamos atenção a tudo e a nada, não é? Estávamos sempre desconcentrados. E se nós fôssemos tomar uma bica, não é? Nós estamos elétricos, não é? Mas se nós fôssemos tomar uma bica, vai-nos ajudar a focar e a concentrar. Tanto que às vezes nós brincamos, para quem toma esses psicofármacos que são estimulantes, nós dizemos que existe o truque da chávenazinha de café.
quer dar a uma criança destas precisamente um café expresso ou dar guaraná, por exemplo, mas bebidas que nós poderíamos considerar que seriam estimulantes para ver se no caso delas se as ajudam ou não a focar e a concentrar. Porque efetivamente estes óleos, esta mistura para focar, nós vamos ter óleos que precisamente vão ativar essas mesmas zonas do cérebro. Okay? Vão aumentar a sensação de alerta e de concentração. E daí esta mistura ser perfeita para essas situações. Já é assim, existe depois uma própria para adultos, mas também dá para crianças mais velhinhas, mas esta sem dúvida que já poderá ser uma boa aposta em termos de ajudar ao foco e à concentração. Okay? Isto então ao nível da mente. Ao nível do corpo vamos falar aqui de 3 áreas, ou três misturas. Temos aqui a mistura do Stronger, né, que é Protective Blend, ou seja, a mistura protetora, e que aqui até mais uma vez, pelos óleos que a constituem, são óleos que ajudam a reforçar o sistema imunitário, a aumentar as suas defesas, quando a criança se sente mais em baixo, também para questões de pele, uma vez que tem aqui a lícia, a rosa, tem aqui óleos também muito interessantes para pequenas questões de pele, às vezes uma feridinha ou assim para cicatrizar, poderá também ser uma boa aposta. Mas o principal objetivo desta mistura é precisamente reforçar o sistema imunitário, as defesas das crianças. E pergunto a vocês, e o que é que isto tem a ver com as questões emocionais? Já lá vamos chegar. Eu agora só estou a apresentar os óleos assim muito rapidamente. Depois temos aqui o Rescue, até porque eu há bocado dizia que o corpo, a mente e as emoções vai estar tudo relacionado. Okay? Temos depois aqui o Rescue, que é o Soothing Blend, ou seja, também aqui um bocadinho o relaxamento, sobretudo o relaxamento muscular, através do óleo essencial. Este é o óleo que eu considero mais para as dores, é uma mistura do alívio, Soothing alívio talvez. Ajuda precisamente a aliviar a tensão muscular, óssea, muito boa para músculos cansados, para dores de crescimento, é uma mistura também muito interessante. Tem aqui a nossa Copaíba, que é um anti-inflamatório por excelência, pode ser utilizado também em crianças muito pequenas, podemos utilizar, mesmo às vezes para o nascimento dos dentitos, podemos usar a Copaíba, já a lavanda já vai ajudar, mas a Copaíba é um excelente anti-inflamatório para dores que as crianças possam ter, pode ser utilizado aqui de forma tranquila. Temos aqui a lavanda, que também é muito bom para dores, o Spearmint, que é uma outra forma de menta, que também ajuda para alívio muscular, e depois aqui o Xantoxil óleo, que também ajuda um bocadinho, em todo este alívio desta parte muscular, vai ajudar a tudo o que sejam dores a esse nível. Depois temos aqui o Temer. O Temer foi um óleo que foi adicionado posteriormente ao kit, assim que ele foi lançado na Europa. Ele inicialmente não tinha esta mistura e assim que esta mistura veio, apaixonou logo toda a gente. Isto é a mistura digestiva, okay? É a mistura para as dores de barriga, sejam elas de origem emocional, sejam elas de origem física, para cólicas, enjoos, diarreia, prisão de ventre, tudo o que sejam questões digestivas vai ser este o roll-on que nós vamos aplicar. Daqui a bocado já vou explicar tudo como é que se aplica, seja para questões emocionais, seja para questões físicas, nós temos um bocadinho a ideia de como é que pode ser utilizado. Okay? Depois, por último, a última área é aqui a das emoções, a do coração, e estão aqui duas das minhas misturas favoritas. Okay? O Steady, eu faço sempre a analogia aqui à filha da Clara, que quando eu comecei a dar estas aulas, a Clara partilhou comigo que a filha dela tinha chamado esta mistura a mistura do abraço. Então eu chamo-lhe sempre a mistura do abraço. O Steady é um grounding blend, ou seja, uma mistura enraizadora. E então é precisamente aquela mistura que eu ainda há bocado estava a dizer, quando eu preciso estar no momento presente. É sobretudo utilizadas em situações de descontrole emocional, da criança ou do adulto, neste caso mais da criança, não é? Mas que haja um descontrole, em situações de birra, é dos poucos óleos, e daqui a bocado já vos vou explicar, porque eu vou sempre promover que a escolha dos óleos seja feita pela criança, é a criança que vai escolher que óleo é que vai utilizar, mas é talvez a única mistura que eu vos digo que será muitas vezes a mãe e o pai a sugerir ou a colocar precisamente este mesmo roll-on, porque é um óleo que ajuda a criança então a regular-se e a voltar ao momento presente, ao aqui e agora. Então tudo, sobretudo em situações de descontrole ao nível emocional, é sem dúvida a mistura a aplicar, ou seja, tem exatamente o efeito do tal abraço que aquela criança está naquele momento a precisar, trazê-la para o momento presente. E por último o Brave é a mistura da coragem, okay? Muito interessante também para crianças com falta de autoconfiança, falta de autoestima, com algumas questões de medos, ansiedades, é a mistura a utilizar. Tem aqui o Wild Orange, que é a minha mistura favorita para os medos, né? Um óleo riquíssimo também,
para essa parte da ansiedade e dos receios, também perfeitamente seguro em crianças muito pequeninas, porque eu falo aqui de só podemos utilizar a partir dos 2, 3 anos pela questão da diluição e de outros óleos que constituem, mas este Biodorantes pode ser utilizado também quase desde os 6 meses, podemos começar a utilizá-lo com crianças pequenas, mesmo para questões digestivas, para as cólicas, é um óleo que eu recomendo imenso mesmo em bebés, okay? Mas os Roll-Ons, pela diluição que temos, é que vamos aqui de forma tranquila sugerir que seja um bocadinho mais tarde. Okay? Mas então esta aqui é a mistura da coragem. Então vamos lá perceber de que forma é que nós podemos utilizar estas mesmas misturas. Okay? Estas misturas podem ser utilizadas em diferentes partes do corpo conforme o objetivo. Se eu estou a falar de questões emocionais, eu vou aplicar os óleos sobretudo em zonas dos perfumes, de perfume, ou seja, nos pulsos, na nuca, okay? Vou aplicar nessas zonas precisamente para eu também poder ir cheirando ao longo do dia e ao nível emocional a ativar o tal sistema límbico. Se por outro lado, eu, por exemplo, estou com a tal dor de barriga, é na barriga que eu vou aplicar a mistura digestiva. Se eu estou com questões de dores musculares ou de crescimento, eu vou aplicar onde me dói. Okay? Por exemplo, se forem questões mais ao nível do tal reforço do sistema imunitário, há 2 zonas excelentes para aplicar os óleos. Uma delas é a coluna vertebral, ao longo da coluna vertebral aplicar o roll-on, outra é a plantinha dos pés. Não vou ser terapeuta de reflexologia, mas gosto sempre de dar estas dicas. Ou seja, nós temos representados de forma reflexológica, ou seja, em termos do nosso sistema nervoso periférico, acaba por terminar quase todo no pé, né? O sistema nervoso espalha, acaba por terminar no pé, e nós, de facto, é das zonas mais ricas em terminações nervosas. E então eu pressionando e aplicando os óleos em determinados pontos, eu vou potenciar exatamente a atuação desses mesmos óleos essenciais. Então vocês podem ver aí, assim, muito no geral, em que pontos é que nós podemos utilizar, se por exemplo são mais questões respiratórias, são mais questões digestivas, questões nasais, conforme a área do corpo que nós queremos atuar, eu posso fazer uma massaginha com este tal roll-on, aplico ligeiramente e depois com o dedinho do pai ou da mãe fazer a massagem precisamente para favorecer a penetração desse mesmo óleo, aqui um bocadinho maior para vocês também poderem ver, ok? Mas para mim, sem dúvida, que a regra principal é esta que eu vos vou agora dizer, que é envolver a criança no processo de escolha. Porque se eu estou aqui a falar de gestão das emoções, eu gosto sempre de esclarecer o seguinte. Quando nós falamos de emoções, e eu vou falar aqui também um bocadinho disto, que é a inteligência emocional, é um termo que cada vez se fala mais e é importante termos presente um bocadinho o que é, não é? Fala-se tanto de inteligência, das crianças serem inteligentes, mas sem dúvida que é fundamental também promover esta tal capacidade das crianças gerirem as emoções. E no fundo, no que é que consiste esta mesma inteligência emocional? Tem a ver com a capacidade da criança de reconhecer em si as suas próprias emoções, ou seja, a percepção de si mesmo, conseguir gerir ou regular essas mesmas emoções, conseguir ter a capacidade também de se automotivar mesmo perante as frustrações, acreditar vai correr tudo bem, e a capacidade da empatia, ou seja, de reconhecer que o outro também poderá ter uma determinada motivação, emoção diferente da minha. Okay? Se algum destes óleos ajuda nos problemas respiratórios, especificamente não. Eu depois posso ver, talvez o Resker, pela sua constituição, poderia ajudar, mas eu recomendo sempre acrescentar, se a questão for respiratória, acrescentar, por exemplo, aqui este kit, um stick respiratório ou outra questão, que acaba por ser mais específico. Okay? Mas para problemas respiratórios especificamente não. O que podemos utilizar, isto estou a responder a uma dúvida de bate-papo, posso utilizar, por exemplo, o Stronger para reforço do sistema imunitário, que se calhar já vai de alguma forma também prevenir o surgimento dessas mesmas questões. Okay? E muitas vezes também trabalhando esta parte emocional, vai ajudar às questões físicas. Quando falo de questões respiratórias, geralmente o pulmão é associado um bocadinho à tristeza, à tal insatisfação. Por isso é que às vezes poderá fazer sentido, ao atuar na parte emocional, também nós vemos resultados noutras áreas. Mas estava então eu a falar aqui sobre o que é inteligência emocional. Como eu estava a dizer, o primeiro passo é precisamente a criança reconhecer nela as emoções. E eu ao falar desta aula sinto-me sempre assim um bocadinho na dúvida, dou, não dou, esta ferramenta, dar uma terapia de ajudar a lidar com as emoções de alguma forma. Não é? Se a criança está com medo, há um óleo que ajuda a ultrapassar esse medo. Se a criança está mais triste, há um óleo que vai ajudar a trazer alguma alegria ou boa disposição. E então, nós como pais, nós não queremos ver os nossos filhos nunca com medo, nunca queremos ver os nossos filhos nunca tristes. Não é? E então eu sinto-me assim um bocadinho receosa, porque efetivamente inteligência emocional é também eu perceber que todas as emoções em mim são importantes. E esse é sem dúvida o primeiro passo nós entendermos esta questão da inteligência emocional. Estou-me aqui a perguntar ao Stronger a partir de que idade,
idealmente, neste formato diluído, eu falo dos 3 anos. Okay? Neste formato diluído, não quer dizer que eu até possa dividir este roll-on por 2 e começar a aplicar mais cedo. Okay? Mas teria de ver exatamente a situação, mas neste formato diluído eu falo em 3 anos. Mas estava então a dizer que, antes de mais, é importante perceber que todas as emoções têm o seu papel em nós. Okay? Mesmo a alegria em excesso pode ser perigosa, não é? Se eu for uma pessoa eufórica que estou-me a rir por tudo e por nada, se for numa situação completamente descontextualizada, a alegria em excesso também não faz sentido. Então o problema das emoções não está na emoção em si, está em eu ficar cristalizada nessa mesma emoção. Eu, por exemplo, ficar cristalizada no medo é que poderá ser perigoso para mim, porque eu ter pontualmente medo, isso é protetor até para mim ou até para a criança, não é? É mais perigoso uma criança que não tem medo de nada do que uma criança que tem medo de tudo, não é? Então o medo é sem dúvida uma emoção protetora. O próprio nojo também, não é? É o que de alguma forma impede a criança, a partir de uma determinada idade, que em pequenina ela não faz isso, mas a ver determinadas comidas ou determinadas coisas que ela encontra no chão e pensa, não vou pôr isto na boca. Não é? O nojo também nos protege, também ao nível até de bactérias e de outras questões, é uma emoção positiva. Nós temos nojo de algumas situações ou de alguns estímulos. A própria tristeza, sem dúvida que a tristeza é importante no sentido de, através destes altos e baixos, nós também percebermos o que é ou não importante na nossa vida. Em momentos de tristeza, não é, dos tais baixos, nós temos muitas vezes aqueles insights de é por aqui que eu quero ir, é por aí que eu devo ir, é isto que é mais importante para mim. Por isso a tristeza também ao nível emocional é reguladora das nossas tomadas de decisão. E por último a própria raiva, não é? É a raiva que nos impulsiona muitas vezes a querer provar ao outro que ele está errado. Eu estou com tanta raiva que eu lhe vou mostrar que consigo. Então a raiva dá-nos exatamente esse ímpeto para agir, para mostrar que eu consigo. Não é? Então para vos dizer o quê? Que todas as emoções são benéficas, não devemos é ficar cristalizadas nelas. E então estas dicas que eu dou é um bocadinho também do discurso que vocês podem ter com os vossos filhos, não é? Sobretudo através da tal da empatia. Imagino que estejas com raiva neste momento. Eu se estivesse nessa situação talvez também estivesse, não é? Ou seja, criar empatia. Porque se eu for dizer a uma criança, por exemplo, está no quarto e não consegue dormir porque está cheia de medo, eu dizer, pá, não há motivo nenhum para teres medo, mas por que raio tens medo? Não é preciso teres medo. Ela não sente empatia nenhuma. Então eu tenho de lhe dar alguma forma de estratégias. Então estás com medo, mas a mãe está aqui, o pai está aqui, a luz está acesa. O que é que podemos fazer para vencer então este medo? Tu já tiveste outros medos de outras situações e conseguiste ultrapassar. Também vamos conseguir vencer este. E então é um bocadinho estas estratégias não de anular a emoção, e esta formação não tem nada a ver com vocês anularem as emoções dos vossos filhos, é sobretudo ajudá-los a lidar para não ficarem cristalizados nessas mesmas emoções, ou seja, não se sentirem bloqueados pela raiva, pelos medos, pelos nojos, não é? Que de alguma forma poderiam bloquear a vida, o dia-a-dia dessa mesma criança. Não há problema, Ana, esteja à vontade. Espero que esteja a ouvir e a acompanhar. Mas isto então ao nível das emoções, por isso será o primeiro passo. Posto esta ideia de que não há emoções positivas ou negativas, eu sugiro sempre que, mais do que ser o adulto a dizer, estás mesmo a precisar de utilizar aí o Calmer, tu vais ter teste hoje, põe aí o Thinker, que é para a concentração, estás mesmo a precisar disso. Eu gosto muito de apresentar esta ferramenta dos óleos essenciais numa utilização autónoma, em como eu apresentava no slide anterior, em que eu envolvo a criança no processo de escolha do roll-on que ela quer utilizar. Por isso é que isto é aqui uma dinâmica um bocadinho diferente, ou seja, eu posso fazer exatamente isto com roll-ons feitos por mim, mas é muito mais giro esta ferramenta que está por cores, que tem desenhos, que a própria tampa tem um determinado relevo, não é? Se é para a mente, se é para o coração, se é para acalmar, se é para trazer a coragem, e ser a criança que decide qual é que é o óleo que eu estou a precisar hoje. Ou seja, isto é uma ferramenta incrível, quer para a criança em termos de autorregulação, quer para o próprio adulto. Porque de alguma forma também é uma forma é uma forma de a criança vos comunicar como é que ela se está a sentir. Porque uma criança que diariamente pede para levar o roll-on para a escola da coragem, okay, é porque aquela criança, em termos de autoconfiança, em termos de segurança, alguma coisa se passa. Porque o roll-on que ela está constantemente a escolher é precisamente o brave, é o da coragem. E então, sem dúvida que é um momento que proporciona a tal comunicação entre a família, entre o educador e a criança, precisamente para tentar perceber o porquê dela estar a escolher aquela mistura e não outra.
Ou seja, mais do que ser o pai ou a mãe a definir, tu hoje vais ter teste ou hoje antes de ir para a escola levas este rolar para te acalmares, para te concentrares, tu estás a precisar é deste, ser a própria criança a escolher. Mesmo perante as questões, por exemplo, da pandemia, eu percebia-me que muitas crianças escolhiam o Stronger, ou seja, o tal mistura de reforço do sistema imunitário. E a criança já sabia que aquilo iria ajudar a reforçar as tais defesas, não é? A lidar com os bicharocos por aí circulavam, e então a própria criança escolhia o Stronger. E então tem de haver aqui a comunicação, por isso é que eu digo que o ideal é utilizar neste formato autónomo, utilizarmos a partir dos 5 anos, precisamente ser a criança então a fazer essa tal regulação das emoções e que óleo é que eu estou a precisar, que emoção é que eu estou a sentir e que óleo é que eu vou utilizar. Bem-vinda, Maíra. Depois, se quiser, pode ver a gravação, já vamos assim um bocadinho avançados, mas depois pode ver. Espero que goste agora até ao final. Por isso aqui há algumas dicas, então, de que forma é que nós podemos promover essa mesma inteligência emocional e aqui de forma combinada, então, através da aromaterapia. Por um lado, e como vinha aqui um dos grandes pontos da inteligência emocional, a tal questão da empatia, ou seja, da criança perceber, identificar nela o que é que ela está a sentir, mas também reconhecer a diferença no outro, ou seja, conseguir respeitar o outro, a opinião do outro. E do primeiro exemplo vou para o último, que seja o exemplo, não é? Ou seja, muitas vezes ela até olhar para o nosso comportamento, para as nossas práticas, para a nossa utilização, por exemplo, também dos óleos essenciais, isto sem dúvida que vai ser inspirador para a própria criança. Então, sobretudo, esta ideia do respeito, promover na criança o respeito, a empatia, a olhar para o outro. Por outro lado, este estimular a independência e a autorregulação, promover que seja a criança a usar autonomamente os óleos essenciais. Muitas vezes, e para quem chegou agora e se calhar não ouviu a minha apresentação, eu sou psicóloga, eu neste momento trabalho, confesso, mais com adolescentes e adultos, pais, mas durante muitos anos trabalhei com crianças e eu neste momento acompanho mais os pais, porque às vezes também dando as devidas ferramentas, as devidas estratégias, eu sei que estou a fazer a diferença nas crianças. Mas eu tenho muitas vezes, então, pais que me perguntam como promover a autoconfiança, a autoestima do meu filho, eu não sei como é que lhe é de dar a volta, porque ele tem uma autoestima baixíssima, autoconfiança baixíssima. Isto também é válido para professores que possam aqui estar. E a estratégia que eu dou sempre aos pais para promover essa autoestima e autoconfiança não passa pelo vosso discurso, que se bem que também é importante, palavras de incentivo, de coragem, estás tão bonita, és tão bonito, fizeste isto tão bem, olha que letra tão bonita, não é? De reforçarmos os comportamentos positivos, seja ao nível escolar, seja ao nível de imagem, o que for, tudo é importante, seja ao nível de ações, tudo é importante, não é? De estarmos atentos às coisas boas que a criança faça e reforçar, mas isso não basta. Porque nem sempre a nossa voz exterior, a dizer tu és bom, tu consegues, tu és forte, tu és inteligente, se transforma diretamente em voz interior. E nós precisamos é que ele tenha essa voz interior. Ou seja, que no dia do teste, não é? Se nós lá estarmos perante uma situação de adversidade com um colega, que a voz interior dele seja eu sou capaz, eu sou inteligente, eu consigo. Okay? E isso tem de ser uma voz interior, porque nós como pais, como educadores, nós não vamos andar sempre com uma gravação ali atrás dele a dizer tu consegues, tu és capaz. Okay? Não vamos conseguir. Então eu tenho de transformar esta voz exterior numa voz interior, não é? Que é a tal autoconfiança e autoestima. E de que forma é que isto se consegue? Fazendo com que as crianças consigam efetivamente ultrapassar os obstáculos que a vida lhes vai colocando, porque só através da experiência, só conseguindo vencer, só conseguindo ultrapassar esses obstáculos, é que elas vão conseguir dizer para elas próprias, epá, eu consegui mesmo. Então o que é que isso implica? Implica que nós como pais, eu ainda há tempo estava a ler um livro até da Fundação Francisco Manuel Santos, que ainda aqui está aqui na secretária, que eu até fiz um post sobre isso, sobre hiperatividade e déficit de atenção, que nos falava de duas palavras muito interessantes, que era o holding e o handling. Depois até, entretanto, faço uma formação, faço aqui um workshop, depois se quiserem posso convidar todos também, não sei se vai ser só exclusiva para membros já inscritos ou se vou abrir, é preciso pedirem muito para ser aberto, mas sobretudo se as pessoas forem membros têm direito a mais estas formações, mas tem a ver com a importância do toque. E nós, de facto, em termos da autoconfiança da criança, passa muito pelo holding, e holding é colo, é toque, não é? Holding e o handling, ou seja, o dar a mão. Então, efetivamente, em função do processo de desenvolvimento, vai haver uma fase da vida em que a criança precisa de colo,
não é? Do estar, do abraçar, da contenção. Isto às vezes é até mais tarde do que nós pensamos, mesmo os adolescentes, ainda que digam que não, porque precisam do toque e do holding, não é? Do abraçar, não é? Ainda há bocado dizia que o abraço faz milagres, mas também vão precisar do handling, ou seja, de eu lhe dar a mão e dizer vai. Okay? Então, quando eu há bocado falava da autoconfiança e da autoestima, muitas vezes passa por dizer à criança, estás a ver aquele muro, tenta ir lá por cima. Okay? E eu, se calhar, de início ainda lhe dou a mão, mas depois deixo, fica aí embaixo a tremer, ai se ele cai, ai se ele se parte, ai meu Deus, okay? Mas eu deixo ir em cima daquele muro. Okay? Porque eu sei que quando ele chegar ao fim do muro e tiver ido sozinho, a tal vozinha interior vai lhe dizer, eu consegui. Okay? Não é obrigar, mas é estimular a tal independência e autorregulação. O mesmo em relação aos olhos. Se eu estiver constantemente a dizer à criança, tu tens medo, olha, estás a precisar de utilizar o Brave, tu deves estar, porque tens medo, tu és super medroso, também o poder das palavras. Okay? É completamente diferente eu lhe apresentar os óleos, e isto serve para isto, e ser a criança que escolhe os óleos que ela está a precisar. Okay? Por isso é que eu gosto desta estratégia, e que esta ferramenta para mim é brilhante pelo fato de já ter as cores, ter as misturas, não é? ter os rótulos, e acaba por ser muito simples. Mas é como eu digo, podem fazer isto de diferentes formas, sobretudo ficarem com as dicas. Por outro lado, a importância do não. Ainda há bocado falava dos desafios da sociedade atual e falava da impulsividade, da insatisfação constante, não é? Da dificuldade em lidar com a frustração, que até falava da televisão, e sem dúvida que é a importância do não. A professora do meu filho mais velho uma vez utilizou uma expressão que dizia assim, numa reunião, que a importância dos limites dos pais é como se fosse aquelas proteções numa ponte suspensa, aquelas pontes suspensas e que têm assim as proteções laterais. São precisos esses limites para a pessoa, para a criança, conseguir ultrapassar essa ponte suspensa, porque senão ela não vai. Não é? Então eu saber que eu só posso ir até aqui, dá-me a coragem de eu conseguir avançar. E essa é a importância do não. É eu saber que alguém está atento ao meu comportamento. Porque facilitismo a mais, o próprio Eduardo Sá diz isso, que se quer ver o seu filho infeliz, diga-lhe que sim a tudo. Okay? Porque vamos ter, de facto, um filho infeliz se lhe dissermos sim a tudo. Nós às vezes pensamos o contrário. Depois aqui aquilo que também já falei, ensiná-lo a reconhecer as emoções, a expressar sentimentos. Aqui a ferramenta também dos óleos essenciais das cores é uma excelente ferramenta para crianças e adolescentes também, porque depois estamos a falar do limite mínimo de idade, mas isto depois não tem limite máximo, a ideia será essa. Okay? Ajudar as crianças a criar rotinas diárias também será fundamental, ela utilizar os óleos essenciais antes de dormir, levar os óleos essenciais para a escola, usar o spray desinfetante das mãos, por exemplo, usar probióticos, etc. Mas ajudar a criança a criar rotinas diárias. Isto é especialmente importante em crianças pequenas, quem está aqui da educação pré-escolar sabe do que eu faço, a importância das rotinas, okay? A criança sabe o que é que a espera a seguir. Isso dá-lhe segurança, porque eu sei que agora vou almoçar, depois vou dormir a sesta, depois vou lanchar e a seguir a mãe vem. Okay? Então as rotinas dão-me segurança. Então isto é fundamental para todas as idades. Pequenos, crianças, adolescentes, em todas as idades, a importância das rotinas. E que vai muito ao encontro desta de mostrar o valor de cuidar da saúde. Cada vez mais se vê as crianças com as tais crises de ansiedade, que eu falava com as notícias que aqui apareciam, seja depressão, crises de ansiedade, chamadas para o INEM nas escolas, não é? Com os ditos ataques de pânico. E muita dessa ansiedade tem a ver precisamente com a dificuldade das crianças perceberem fisicamente o que é que se está a passar comigo, e o coração está a bater mais rápido, o que é que se passa, o que é que não se passa. E muitas vezes esses mesmos medos e receios vêm também do último tópico que cá está, que é do exemplo do adulto. Não é? Nós muitas vezes com a nossa própria ansiedade transmitimos essa ansiedade aos nossos filhos, às nossas crianças, e contra mim falo, não sou perfeita em nada. Okay? A minha ideia é mesmo partilhar, e às vezes com estas partilhas também tentamos evoluir e fazer melhor. Okay? Mas sem dúvida, quando nós temos uma criança com essa mesma ansiedade, com essas mesmas crises, ataques de pânico, a ansiedade ou stress vem sobretudo nós sentirmos que não temos uma situação sob controle. Porque quando eu tenho a sensação que eu estou a ter controle da situação, okay, eu protesto, ou eu tenho controle da situação, mesmo no diagnóstico da doença. Eu tenho uma doença, imaginemos, mas se o médico diz está tudo sob controle, vamos dizer esta medicação assim, e você daqui a um mês está tudo bem, a ansiedade é muito pouco ou nenhuma, não é? Porque eu sinto que a situação está sob controle. É? Então existe efetivamente a necessidade de
eu mostrar à criança que ela também tem, que é a autorresponsabilização, mas que ela também tem responsabilidade na forma como cuida da sua saúde. Ou seja, se calhar há muitas coisas que nós não conseguimos controlar, mas que há tantas outras que nós conseguimos controlar. Não é? E então também promover essas mesmas rotinas, esses mesmos hábitos saudáveis, precisamente para cuidar da sua saúde. Não é? E mais uma vez, cabe-nos a nós ser o exemplo, sair de casa, ou fazer caminhadas, ou andar na natureza, tudo isto é fundamental, sobretudo com tanto excesso nós temos de redes sociais nas crianças e nos adultos também, porque depois muitas vezes esta questão da dependência também vem de nós adultos, não vale a pena sermos hipócritas, porque a verdade é um bocadinho essa, ou seja, também vem um bocadinho depois da nossa falta de tempo para não para negarmos a utilização, mas para substituir por outras atividades e sobretudo pela nossa companhia, pelo nosso tempo com eles. Que muitas vezes também não é muito, mas que sem dúvida passa muito por esse mesmo exemplo. Então, tudo isto aqui, a ideia é envolver também aqui o adulto e a criança nestas mesmas estratégias para sabermos lidar com as emoções. Isto para dizer o quê? Que da mesma forma que existem estas misturas para crianças, também existem misturas para adultos, quer em formato roll-on, quer depois também temos óleos, porque eu depois também já vou aqui falar de uma estratégia interessante para nós falarmos da utilização dos óleos essenciais. Okay? Seja a mistura então para proteger, para trazer a coragem, para relaxar, para dormir melhor, não é? Do enraizamento aqui o balance, que é a nossa mistura de grounding, também a nossa mistura de enraizamento, a tal de foco que eu há bocado vos dizia, das dores musculares, peço desculpa, das dores musculares estava a apontar com a seta errada, para recuperar em termos de dores musculares a nossa mistura de IPU, que é brutal em termos de dores ósseas e musculares, o alívio digestivo, tudo isto, da mesma forma que há nas crianças, depois vamos falar nos adultos. Aqui eu estou-vos a falar de uma ferramenta para trabalhar a parte emocional, então para gerir aqui um bocadinho como é que a criança se está a sentir nestas diferentes situações, escolares, de dormir mal, às vezes até falta de apetite, por exemplo, que o próprio Motivate poderá ajudar em questões de Motivate, o Brave, não é a mistura da coragem, mas tem aqui a laranja, poderá ajudar aqui a trazer também aqui uma melhor disposição para também abrir esse mesmo apetite da criança, ou seja, as tais questões emocionais, da mesma maneira que nós trabalhamos na criança, trabalhamos no adulto. Isto para vos dizer o quê? Que eu estou aqui sobretudo a falar-vos desta mesma mistura de roll-ons, mas eu daqui a bocado até vou falar de preços um bocadinho para vocês terem noção, mas para mim, para quem não conheça nada da aromaterapia, para além destes roll-ons todos e desta ferramenta giríssima, eu acho que é fundamental as famílias começarem a pensar em ter um difusor em casa. Quem não tem de arranjar urgentemente o difusor lá para casa. Isto porquê? Porque eu ainda há bocado, por exemplo, estava a falar da questão do sono e disse que havia um roll-on específico para ajudar a criança a dormir melhor, mesmo o bebê. Há um roll-onzinho que é o Calmer, para quem só chegou agora, o Calmer que eu posso aplicar na plantinha dos pés, na coluna vertebral, para ajudar a criança a relaxar. Okay? Mas eu não posso pensar que eu como mãe ou como pai que vou chegar ali e vou aplicar o roll-onzinho e a criança vai aterrar logo porque eu apliquei-lhe o óleo essencial. Porquê? Porque se eu estou a aplicar aquele roll-on de uma forma um bocadinho acelerada e estou a dizer adormece, 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 que ainda tenho de mandar um mail, ainda tenho de ir arrumar a cozinha, ainda tenho de ir fazer isto, a criança apercebe-se da minha agitação. Acham que ela vai relaxar e adormecer? Não, por muito roll-on que vocês ali lhe apliquem. Por isso é que eu, de forma complementar ao roll-on, eu sugiro sempre o difusor, okay? Pode ser passivo, pode ser ativo, já vamos ver, mas sobretudo este difusor que aqui está, é um difusor ultrassónico que trabalha a frio. Qual é que é a vantagem? É que faz uma difusão coletiva. Então eu, para além do roll-on, eu vou pôr um difusor com a lavanda, com a camomila romana, com laranja, com diferentes misturas, que eu já vos vou também aqui só deixar algumas sugestões. E então, para além da criança acalmar com o difusor naquele momento no quarto, não é? Também posso utilizar a mistura respiratória, que há bocado aqui a Ivone também estava a perguntar se havia aqui em roll-ons. Eu, para questões respiratórias, já falo mais, por exemplo, utilizar uma mistura respiratória no difusor e que muitas vezes é essa razão da criança também não estar a dormir de uma forma tão tranquila. É? Então, como eu estava a dizer, eu para além do roll-on vou colocar então o difusor, então com o tal lavanda, com o tal laranja, se for caso medos, vou colocar aqui a mistura respiratória e eu própria, ainda que esteja com outras coisas para fazer, naquele momento eu estou no aqui e agora. E vai ser essa tranquilidade que vai ajudar a que tal roll-on faça efeito. Okay? Por isso é que eu acho que o difusor é uma ferramenta fundamental. Mas amanhã é domingo, não é? Eu às vezes digo que o domingo é um dia que o difusor tem que começar logo a funcionar, precisamente para entrarmos nas tais rotinas, reduzir níveis de ansiedade, porque toda essa mesma energia é transmitida para a criança.
Então, sem dúvida, que para além dos roll-ons, aqui a ideia desta difusão coletiva é fundamental. Para a criança em particular, eu também posso falar de difusão passiva, ou seja, em vez de falar dos roll-ons, que são muito práticos de utilizar, eu também posso optar por óleos e pingar, por exemplo, numa pulseira de tecido e a criança pode ir cheirando, por exemplo, ao longo do dia. Okay? Deixo-vos aqui algumas sugestões, por exemplo, de utilizar no difusor, que são as mesmas combinações, mais ou menos, que eu há bocado falava em formato roll-on, mas aqui em formato de óleos a aplicar no difusor. Então, por exemplo, para dormir, falamos da lavanda, mas, por exemplo, se a criança não está a dormir por questões de medos, eu, por exemplo, já gosto de combinar a lavanda com a Wild Orange, ou seja, quando é, por exemplo, uma ansiedade de separação, né, que está sempre a chamar e não consegue adormecer sozinha, faz sentido combinar o laranja, que eu ainda há bocado disse que era o óleo dos medos, combiná-lo aqui com a lavanda. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque só para vocês terem noção, por exemplo, existem difusores em vários locais, mas, por exemplo, o nosso difusor da Doterra tem precisamente de oferta a laranja e o lavanda. Por isso, quando às vezes a questão fundamental em vossa casa é o sono, vocês só comprando o difusor já ficam com estes óleos de oferta já prontinhos a utilizar. Por isso é que eu gosto muito desta mistura da lavanda e do laranja. Depois podemos aqui apostar então em óleos para a concentração, óleos mais para a proteção, para reforço do sistema imunitário, podemos combinar, por exemplo, a lavanda, o limão, outros. Para os trabalhos de casa, eu gosto muito desta combinação de uma menta com cítrico, a menta para foco e concentração e o cítrico para evitar comportamentos de oposição, porque eu ainda há bocado dizia que o cítrico traz-nos alegria e boa disposição. Então eu vou combinar um óleo de foco com um óleo que vai trazer boa disposição e evitar comportamentos de oposição. Por isso é que eu também há bocado, quando falava do abrir o apetite, falei, por exemplo, do laranja ou do Brave, okay? Vamos apostar aqui em cítricos precisamente para trazer alegria, boa disposição e evitar os tais comportamentos de oposição. Okay? E era assim um bocadinho isto que eu vos tinha para dizer, só para vocês terem ideia assim um bocadinho dos preços. Eu sei que estão aqui pessoas que já são membros e têm aqui um valor, okay, que são os 130 euros, que podem mandar vir na sua encomenda mensal, se às vezes tiverem interesse. Okay? O Rosemary Pari, eu por acaso expliquei há bocado, o Rosemary é o óleo da memória, memorização. O Rosemary é excelente para a queda do cabelo também, outra área completamente diferente, mas o Rosemary é da memória. Okay? Para a memória é um óleo excelente. Okay? Quem tem a tensão alta ou descontrolada convém evitar, porque o rosemary é um bocadinho ativante nesse sentido, mas é um óleo excelente para memorização, sobretudo também até alunos mais velhos, de secundário e assim, é um óleo que geralmente eu sugiro muito para essa parte da memória, para utilizar no difusor combinado com o peppermint e com o limão. Então, como eu estava a dizer, este kit pode ser adquirido quer por quem não é membro, não é? Acaba por ser um kit que vos permite se inscreverem como membros do Terra, que eu já vos vou falar, ou seja, vocês adquirindo este kit começam a aceder às nossas aulas com variadíssimos temas. Ainda esta semana houve o sono, houve da libido, não é? Que vem também o Dia dos Namorados, suplementação, temos várias aulas temáticas que são exclusivas para quem é membro do Terra, okay? Como vêem, não é só falar de óleos, é um bocadinho percebermos um bocadinho em termos do nosso estilo de vida, de que forma é que nos podemos tornar pessoas mais saudáveis, e já vimos que ser saudáveis há aqui uma série de áreas da vida que temos de trabalhar ou melhorar. E como eu estava a dizer, este kit pode ser adquirido então por quem já é membro na sua compra mensal e que tem também algumas ofertas se fizer, sobretudo até ao dia 15 tem mais ainda, mas até ao fim do mês se quiserem fazer a vossa encomenda com o kit tem aqui algumas vantagens. Por quem não é membro também pode então, através deste kit, vir a tornar-se membro. Daí a diferença dos preços. Está em euros, eu não sei se também está aqui alguém do Brasil, se por acaso depois tiverem curiosidade em saber o valor em reais, depois também vos posso fazer chegar essa mesma informação. Dizer em particular que este mês há algumas ofertas, quer para quem se inscreve, quer para quem já é membro. Ou seja, para quem já é membro e fizer encomenda até ao dia 15, se este kit incluir um óleo ou outro, recebe uma lavanda extra, não é? Um óleo aqui no valor de 27 euros, o frasquinho grande dos 15 mililitros, e se juntarem produtos até 150 pontos, que para quem já é membro também sabe o que é isto dos pontos, okay? Nós todos os meses temos coisas grátis, okay? Recebemos este Helichrysum. Para quem ainda não é membro, se inscrever com este kit e, por exemplo, quiser o tal difusor que eu há bocado estava a dizer, e mais algum óleo à vossa escolha também, para usar na vossa casa, juntamente no difusor, ou um roll-onzinho para a mãe e para o pai, também para acalmar as emoções, daquelas sugestões que eu deixei, ou outras, também pode receber este Helichrysum totalmente grátis. Para vocês terem ideia, este roll-onzinho de Helichrysum custa 88 euros.
Okay? E ele aqui vem de forma totalmente grátis se vocês fizerem uma encomenda ou a vossa inscrição com 150 pontos de venda, mais ou menos 150 euros, para vocês terem uma noção. Aqui estão os 142, não é assim tão redondo, mas os pontos geralmente é uma correspondência mais ou menos como se fosse o preço sem IVA, se podemos assim dizer. Este Helichrysum é uma mistura aqui da Perpétua das Areias, da Sempre Viva, umas plantinhas com umas florzinhas amarelas, que é considerada as Perpétuas das Areias, porque mesmo arrancada é uma flor que mantém a flor com aquela cor durante muito tempo. É um óleo excelente para a pele, excelente para quem tenha filhotes que deitem sangue do nariz para hemorragias nasais. É um roll-on a ter sempre na carteira, crianças e adultos, okay? Para aplicar precisamente na cana do nariz. Okay? É SOS, é brutal e para nós adultos também muito, muito interessante. Para quem também tenha muito questões de ansiedade, sobretudo um medo muito particular, medos mais relacionados com a morte, é curioso pelo facto desta planta se chamar Sempre Viva, para essa situação em particular também é um roll-on muito, muito interessante a ter. Okay? Vocês estão a perguntar, mas dá para comprar só o roll-on? Aqui a parte boa é que vocês podem não receber gratuitamente. Essa é a ideia, é esse o objetivo. Por isso fiquem também com a curiosidade de saber como é que vocês o podem receber de forma gratuita. Qual é que é a vantagem de se tornarem membros? É porque para além destas coisas que eu vos disse, existem imensos produtos, existe a mistura respiratória, o stick respiratório, existem probióticos para crianças, bem, existem centenas de produtos de óleos, um bocadinho até para reduzir a tal carga tóxica que nós há bocado falávamos no dia a dia, mas sobretudo por estas vantagens que eu aqui vos estava a dizer. Ainda agora estava a dizer que quem é membro, se fizer encomenda até o dia 15, recebe mais um óleo extra. Nós todos os meses temos óleos grátis se fizermos encomenda. Atenção que não há de todo compras obrigatórias na doTERRA, só fazem quando querem. Mas quando fazem, tem aqui algumas vantagens, temos aqui alguns óleos de oferta. Para além disso, quem se inscreve como membro compra sempre a preço-custo, ou seja, compramos sempre com 25% em relação ao que se vende nas páginas comerciais ou para quem vende ao público. Por isso é que também é essa a vantagem de se tornarem membros. Depois há ofertas, há bônus, que é na compra de um óleo oferecem outro. Depois é assim uma pequena animação a saber quais é que são as promoções do mês, andamos sempre todos contentes. Para além disso, e para mim a parte mais importante de serem membros, acho eu que é assistir a estas aulas, não é? Esta por acaso foi aberta, mas a maioria delas não é, como eu vos estava a dizer, são exclusivas para membros que estão inscritos, nós consideramos que é um plano de formação contínuo, mas mais do que formação é de transformação. A ideia é também vos ajudar a falarmos aqui um bocadinho de temas e de que forma é que também a aromoterapia, os óleos que nós já temos em casa, aqueles que podemos adquirir, também podemos utilizar então de forma segura nas nossas crianças, nos nossos animais, por exemplo, que é uma outra área, mas sobretudo para ocorrer a tal transformação. Por isso o objetivo será exatamente esse. Só aqui ver as minhas mensagens, quer cheirar? Anos em casa, é a Flor das Marcelas do São João. Exatamente, Fátima, pois é, a Fátima se calhar é do Norte, por isso é que também associa a isso, e a Ana Rita está a dizer que a dela já deve estar a chegar e que já fez as escolhas dela este mês, perfeito. Pronto, só para recordar então assim os preços, para quem já é membro, só o kit custa 130 euros. 50, e depois acresce portos, para quem já é membro já sabe como é que funciona a história dos portos, nós pagamos mas depois recebemos de volta em pontos, e é exatamente igual para quem não é membro, ou seja, para quem não é membro paga metade da taxa de inscrição, ou seja, a taxa de inscrição são 24,5 €, mas vocês aqui só pagam metade porque este é considerado um kit de inscrição, pagam 142,75, acresce só depois os portos, que mais uma vez, depois recebem em pontinhos, depois podem trocar por produtos grátis. Okay? Está tudo aqui a dizer, a minha encomenda já vem a caminho. Epá, a minha ainda não, estou a ficar preocupada, que ainda estou aqui à espera de umas coisas para decidir, mas sei que não posso demorar muito porque há produtos exclusivos este mês e que eu quero ver se não perco. Mas boa ideia, até dia 15 tem de sair sempre, boa ideia. E pronto, era um bocadinho isto tinha para partilhar convosco, deixar-vos também só aqui os meus contactos, se às vezes houver uma situação mais específica que vocês queiram algum tipo de apoio ou aconselhamento, também deixo aqui as minhas redes sociais, sigam-me nas redes sociais e por isso podem também aproveitar. Sim, o Pedro está aqui a dizer este mês pode não se pagar 24 € se juntarem aqui mais pontinhos, exatamente, se a vossa inscrição for com produtos avulso dos tais 150 PVs, pode não se pagar essa taxa, sim, mas tem de ser numa compra superior, exatamente, depois já podem não pagar esse valor. Claro que isto depois há vários kits, há várias formas da pessoa se inscrever. Hoje foi em particular mais falar deste kit e explicar as condições para quem tenha mais curiosidade em conhecer este kit
de gestão das emoções, mas não só, porque como vocês viram, o kit dá para imensa coisas, para reforço do sistema imunitário, dores de crescimento, dores de barriga, sistema digestivo. Eu é que olho para ele de uma forma ligeiramente diferente. Acho que é uma ferramenta que de facto vale a pena olhar para este kit de uma forma diferente do habitual. E ao nível emocional, a tal questão até da própria ansiedade, o peso que nós às vezes pomos na saúde, devemos ter algum cuidado com as palavras e a forma como utilizamos, inclusive a aromaterapia. E por isso é que eu gosto de apresentar este kit de uma forma ligeiramente diferente. Não só dá para isto e para aquilo, sobretudo nós conhecermos os óleos para que forma é que funcionam e depois ser a criança a escolher. E perguntam a vocês, e é seguro a criança utilizar e depois ela não vai estragar? Não, aquilo é um roll-on, sai uma pequena quantidade cada vez que ela aplica, é perfeitamente seguro ser a criança a partir dos 5 anos, não é? Que se aperceba das cores, dos formatos, se aperceba um bocadinho de óleos é que são, de forma completamente autónoma a partir dos 5 anos, a criança pode ser ela a fazer a escolha, claro, com a nossa supervisão, não invalidar a nossa supervisão, como é lógico, e até o nosso miminho de pai e de mãe, não é? Darmos esse mesmo miminho para potenciar a atuação dos óleos essenciais. Okay? Por isso, só aqui parar a gravação,